Primeiro, o conceito de trabalho digno é um conceito criado pela Organização Internacional do Trabalho, que tem uma história muito interessante. É preciso lembrar que os direitos do trabalho são direitos humanos. A Declaração de Filadélfia de 44 ancora conteúdos fundamentais da Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Declaração, nos seus artigos 22 a 25, estabelece os fundamentais direitos do trabalho e atribui-lhe essa classificação de direitos humanos, não são direitos menores. Por outro lado, nós temos uma Constituição da República que ancorou os direitos do trabalho como direitos sociais fundamentais. Não se pode falar em Portugal que Portugal é respeitador das orientações gerais do trabalho digno sem olhar aquilo que se passa. E o que se passa é que há, como acabou de dizer, muitos portugueses que trabalham e são pobres. Há um número elevadíssimo, há centenas de milhares de portugueses e famílias que, trabalhando mesmo 8 horas por dia, ou até muitas vezes mais de 8 horas por dia, não conseguem sair da pobreza. E há uma injusta distribuição do rendimento. Portanto, existem estas duas coisas. Por outro lado, nós somos uma sociedade muito condescendente com a pobreza. E isto também dificulta. Nós ouvimos muitas vezes, em relação aos salários, ouvimos muitas vezes gente que diz mas quando as retribuições salariais são baixas, dizer mais vale algum que nenhum e, portanto, qualquer coisa serve. Este aspecto é muito importante, porque enquanto Portugal não romper esta condescendência com a pobreza que nos leva a que mesmo os pobres só se consideram pobres quando têm déficits alimentares. Isto é um drama numa sociedade moderna. E portanto, há que olhar este segundo aspecto. O terceiro é a realidade de hoje, ou seja, se o conceito de trabalho digno é um conceito de banda larga, passemos para a realidade nacional. Se não há uma atualização dos salários, há uma perda que se torna estruturante. O Instituto Nacional de Estatística, em finais de junho, constatava que em finais de junho os trabalhadores portugueses já tinham perdido em 2022 4,6% do seu salário. E, portanto, se não houver esta reposição, nós temos, porque a inflação fica, os efeitos da inflação ficam. Mesmo que a inflação desaparecesse em 2023, os trabalhadores portugueses, em média, já vão com 4,6 ou 4,7 de perda, razão pela qual uma interpretação objetiva do trabalho digno devia levar à reposição das perdas salariais já em 2022. O Governo se tirou a discussão de um acordo de política de competitividade e rendimentos da agenda do trabalho digno. Ora, se nós queremos uma agenda, mesmo que tivesse uma discussão específica, uma discussão de políticas de competitividade e rendimentos tem que entrar na agenda. Os salários são, como é evidente, uma questão fundamental da distribuição da riqueza. Por um lado, e do combate à pobreza, por outro. E, portanto, tinham que estar. Em segundo lugar, tem havido excesso de discurso que eu chamaria de tecnodeslumbramento. E, portanto, uma facilitação da entrada de tudo o que vem em nome de que é modernização inerente à aplicação do digital. E vem-se cometendo disparates, começou com o teletrabalho, com a ideia de que, pronto, já aí, agora vai tudo para teletrabalho. Hoje há travões às 4 rodas, por exemplo, grandes grupos empresariais a dizerem, não, vamos cá ver como é que se resolve o problema de forma mais equilibrada. Entrar nessa onda, a que eu chamei tecnodeslumbramento, e, portanto, se isto é moderno, vamos lá, que isto está tudo certo, é um erro brutal. Seja para a organização do trabalho, seja para as relações na sociedade. E aqui permita-me acrescentar 2 problemas, que é, em Portugal, até na área académica, ou se quiser nas universidades, ao longo das últimas décadas, desvalorizou-se um estudo sobre o trabalho centrado na sua essência
E desvalorizou-se o estudo específico da organização do trabalho. Isto é dramático. Para além de se tentar introduzir um conceito que é um veneno na sociedade, que é o conceito de colaborador, em substituição do trabalhador, tentando criar nas pessoas a ideia de que o trabalho é um mundo de porreirismos, de facilidades, em que não há... E tem que haver, e isso não desprestigia o trabalho, tem que haver cadeias de poder, tem que haver clarificação, né, de dependências no funcionamento dessas cadeiras, tem que haver identificação de deveres e de direitos na relação do trabalho. Portugal tem uma panóplia de situações de precariedade no trabalho e há um desequilíbrio de relações de forças. O desequilíbrio entre a força organizada dos trabalhadores e o poder patronal vindo da área, portanto, do poder económico e financeiro, há um grande desequilíbrio entre estes poderes. E o que é que acontece? As situações de precariedade, de carências diversas, de debilidades com que os trabalhadores se apresentam, gerou relações no terreno, não é? Que se impuseram, que desrespeitam direitos, que estão à margem. E nós tivemos uma legislação ao longo do tempo que foi sempre uma legislação a correr atrás de prejuízo. Uma legislação a posteriori, deixando que as situações no terreno, fruto desses desequilíbrios, se fossem cristalizando. E, portanto, muitas vezes a legislação, ao longo das últimas décadas, não vem combater a precariedade, mas vem, sim, tornar, eu diria, normalizar situações atípicas e situações desequilibradas do trabalho. A agenda do trabalho digno devia ir muito mais longe na reparação deste erro. O direito do trabalho não é um instrumento de políticas de emprego e de políticas económicas, muito menos neoliberais. O direito do trabalho, as opções que se adotam nesse plano, elas têm influência sobre a economia, têm influência sobre o social, claro, mas não deve ser visto nunca o direito como um instrumento que vai atrás das dinâmicas de emprego e económicas que estão na sociedade e se adapta. Não, o direito do trabalho tem que defender, do ponto de vista económico e social, uma relação de trabalho equilibrada e as novas realidades têm que se ir incorporando nesse equilíbrio. A definição de horários de trabalho e a possibilidade do trabalhadora, controlar o seu tempo de trabalho é decisivo. Se os horários de trabalho são instáveis, se o local de desempenho do trabalho pode oscilar sem controle do indivíduo trabalhador, da mulher ao homem que é trabalhador, isso não permite conciliação de vida do trabalho com a vida familiar. É tudo treta, digamos assim. Ainda em relação aos horários, coloca-se uma segunda questão. É que nós, em Portugal, temos uma carga horária de trabalho excessiva, comparada com qualquer outro país da União Europeia. Falo no feminino porque essa é a realidade, mas também há homens que nós vemos a circular nos transportes a partir das 5 da manhã e que vão trabalhar logo em limpezas, em segurança, nestas áreas de exigência de funcionamento na sociedade que exigem a presença física, que não abdicam dela e não abdicarão. O que nós vemos, grande parte daquelas mulheres e alguns homens, é que as retribuições baixas que têm os levam a ter 2 horários, 3, ou seja, a ir trabalhar em 2 e, em alguns casos, em 3 sítios por dia. Isso não fica espaço nenhum para a conciliação da vida familiar com o trabalho. O mesmo se passa mesmo em profissões mais qualificadas. Nós temos na saúde já situações de proximidade a esta que eu acabo de dizer, no trabalho de enfermeiros e até de médicos. Mas temos em muitas outras áreas. Portanto, a precariedade é demolidora em relação
à conciliação vida familiar-trabalho. A agenda precisava de ser mais profunda e abrir caminhos para uma intervenção do direito de trabalho no plano que eu colocava há pouco, que não é ir atrás do prejuízo, é avançar no enquadramento das situações.